Olá, sexta-feira, 26 de abril de 2019. O governo paulista anuncia mudanças no calendário escolar a partir de 2020. Os alunos vão ter as férias de julho reduzidas e 4 recessos durante o ano. E no Jornal da Assembleia você vai ver ainda: militância política nas redes sociais é tema de discussões entre jovens na Assembleia. Policiais civis reclamam de más condições de trabalho em São Paulo. Lançamento do prêmio para iniciativas de combate ao câncer e o projeto de lei que busca prevenir a gordura no fígado também são destaques de hoje no Jornal da Assembleia, que começa agora. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação anunciou um refinanciamento inédito para universitários inadimplentes com o FIES. 3 em cada 5 estudantes que usaram o Fundo de Financiamento Estudantil estão em atraso no pagamento das parcelas. A dívida acumulada ultrapassou os 13 bilhões de reais. É um recorde na história do fundo com 20 anos de existência. Refinanciamento abrange cerca de 900 mil inadimplentes que firmaram um contrato com o FIES até o segundo semestre de 2017. A revisão ela deverá ser pedida entre os dias 29 de abril e 29 de julho, diretamente na Caixa ou no Banco do Brasil. Alunos da rede estadual de São Paulo vão ter 4 recessos por ano a partir de 2020. O novo calendário foi anunciado nesta sexta-feira pelo governador João Dória, junto dos secretários estaduais de Educação e do Turismo. Com as mudanças, haverá recessos de uma semana ao final do primeiro bimestre, no mês de abril, e do terceiro bimestre, em outubro. Assim, alunos e professores vão ter pausas no final de todos os bimestres. Ao final do segundo e do quarto, as férias estão mantidas. O calendário fica assim. O início do ano letivo será em 3 de fevereiro. O recesso no primeiro semestre é de uma semana em abril. As férias de inverno, 2 semanas, em julho. Recesso no segundo semestre, 1 semana em outubro. Final do ano letivo, 22 de dezembro. Férias de verão, 30 dias entre dezembro e janeiro. De acordo com o governador João Dória, com a apresentação do novo calendário com 8 meses de antecedência, será possível a implementação e os ajustes necessários. Esse tipo de medida ele precede necessariamente de uma consulta pública, não somente de uma deliberação do chefe do executivo, para que seja cumprido, porque submete-se não só os funcionários públicos, mas toda a sociedade. Nós temos que esperar para ver o que vai dar, para ver se realmente foi uma proposta que vale a pena. Da minha parte, eu acho que até pode ser uma coisa de você descansar mais um pouco, até ter um tempo maior de estudo, de você ser um pouco mais quebrada esses recessos, mas eu acho que realmente é você sentar com os pais, com os alunos e saber a opinião deles. Eu acho que seria melhor se você perguntasse a opinião de todos e quem sabe chegar a um consenso melhor. Porque também tem que perguntar para os alunos, não só para os pais, né? Tem que ver também o que a garotada prefere, se um mês de férias, se menos. Porque quando acontecia as férias, a gente ia tirar esse tempo para se divertir, para brincar, para correr. Além de reorganizar as atividades dos docentes, o governo quer garantir um incremento no turismo, com os 2 novos recessos em abril e outubro. Com as alterações no calendário, alunos e professores também devem ganhar fôlego para manter o ritmo dos estudos sem comprometer os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Um grupo de jovens se reuniu aqui na Assembleia Legislativa para debater uma coletânea de textos relacionados à política. Em destaque, as obras do escritor Luciano Ayan sobre os desafios da democracia. O debate aconteceu no plenário Dom Pedro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os textos que compõem a coletânea de Luciano Ayan estiveram no foco da discussão. São 11 no total, que trazem um panorama da arte da seita política e discutem a pluralidade da democracia. O objetivo é estudar o comportamento sectário na política, principalmente no momento que nós estamos, no contexto, inclusive, da ação política online. Então, é a ideia de estudar como que seria o comportamento de uma seita política baseado principalmente na internet. Dos 11 textos, 9 já foram lançados. O debate foi proposto pelo deputado estadual Arthur Duval, do Democratas.
Policiais civis do estado de São Paulo se reúnem na Assembleia Legislativa para debater reivindicações da categoria. A reportagem da Silvia Garcia. O auditório lotou de policiais e cartazes que revelaram a realidade de quem trabalha na área da segurança pública em São Paulo. É mais do que tudo um grito de revolta da classe policial civil. É uma demonstração muito clara que os policiais civis chegaram ao seu limite. Nós não aguentamos mais tanta indiferença, tanto descaso, os piores salários de todo o Brasil. Segundo o agente policial Fábio Fu, os profissionais recebem R$4 por dia para se alimentar. Um preso, ele custa hoje para o Estado, para se alimentar, R$39. Então, assim, a gente trabalha, se arrisca para defender a sociedade, o cidadão de bem. E o preso que faz tudo o contrário e nada para ajudar a sociedade, nem valorizar, pelo contrário, só traz prejuízo, tem mais valor do que a gente, que trabalha, é pai de família e se arrisca o tempo todo pela nossa sociedade aí. O deputado Major Meca, do PSL, fez questão de afirmar que a situação precária de trabalho abrange também policiais militares. As mortes de PMs são a principal preocupação. Mais de 100 policiais mortos no ano passado e estamos aqui hoje para apoiar os nossos irmãos da Polícia Civil em termos de valorização, lutar contra a precarização das instalações, das delegacias. E esses homens e mulheres sempre se superando para prestar um bom serviço ao povo de São Paulo. Segundo o proponente do evento, o deputado estadual delegado Bruno Lima, do PSL, a Assembleia Legislativa de São Paulo precisa rever a situação dos policiais e promover a reestruturação da categoria. O problema da Polícia Civil hoje, também da Polícia Militar, né, tem até os colegas deputados aqui, não é só a questão salarial, é a questão de estrutura. O policial, várias e várias vezes, quer prestar um serviço adequado para a população, quer servir uma água e não tem copo. Ele quer que a população use o banheiro e não tem papel no banheiro. Então, assim, mais que o próprio salário e a valorização do policial, o policial quer prestar um serviço para a população. Lançado na Assembleia Legislativa de São Paulo, o livro Eternidade, a construção social do banimento do amianto no Brasil. Bom, a ideia é chamar a atenção da sociedade para as vítimas da substância usada na construção civil por muitos anos no país. O livro da jornalista Marina Moura traz o relato das vítimas do amianto no Brasil. O lançamento aconteceu no auditório Paulo Kobayashi e reuniu delegações de países como Japão, Indonésia, Inglaterra e Índia. Foram 6 meses de produção de uma obra que pretende deixar um recado para o mundo. O amianto é um veneno, ele devastou famílias inteiras aqui no Brasil. Então, o que eu conto no livro é a história da união, a construção social, como as vítimas do amianto, essas pessoas que foram expostas, adoeceram, sem que as empresas em que trabalhassem fizessem uma reparação judicial, indenizações. Então essas pessoas se uniram em todo o país. O amianto chegou no Brasil no início do século XX, mas só na década de 90 é que as associações começaram a se articular para combater o uso do produto. A primeira delas foi fundada em Osasco, município aqui da região metropolitana de São Paulo. A luta ganhou força quando as vítimas do amianto começaram a surgir no país inteiro. Estudos comprovam que o contato com a substância pode desenvolver várias doenças, entre elas o câncer. Em São Paulo, o amianto foi proibido em fábricas em 2007, depois que um projeto de lei do ex-deputado Marcos Martins foi aprovado na Lesp. 10 anos depois, a substância foi proibida em todo o país após uma decisão do STF. Eu me sinto com bastante satisfação, muito orgulho de ter podido contribuir, além da associação, mas também aqui no Parlamento. E conseguimos aprovar a lei que proíbe o uso do amianto no estado de São Paulo. E agora é uma lei nacional, porque o Supremo reconheceu a lei como legal aqui do estado de São Paulo, como também de outros estados, e foi estendida para o Brasil inteiro. O debate desta sexta-feira foi proposto pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT. Aqui a gente tem hoje representação asiática do Japão, da Indonésia, da Índia.
de pessoas que têm sofrido com o uso do amianto em seus países. O lançamento do livro tem essa importância porque resgata a discussão e o debate que fizemos aqui com o ex-deputado Marcos Martins e agora essa luta internacional contra o uso do amianto. Então isso é fundamental nesse momento em que a gente tem uma vitória no Brasil, mas que precisa ser ampliada para o resto do mundo. Lançado na Assembleia Legislativa o prêmio Boechat, criado pela Sociedade Brasileira de Oncologia. Os especialistas esperam que o prêmio ajude na mudança de hábitos da população com o objetivo de combater o câncer. A reportagem é do Jorge Machado. A Sociedade Brasileira de Cancerologia lançou no Auditório Teotônio Vilela o prêmio Ricardo Boechat, uma consagração a todos que lutam no combate ao câncer no país. A ideia de se fazer aqui na LESP é que ela é uma representante do povo. Então nós achamos que deveríamos oficialmente institucionalizar o prêmio. O que nós queremos é que esse prêmio tenha uma marca indelével, que ele lembre a todos da necessidade de luta em favor do paciente com câncer, do diagnóstico precoce, que nós não cedemos, não paremos de fazer campanhas e atitudes e portarias e leis para que nós possamos salvar mais gente. São 600 mil novos casos diagnosticados no país todos os anos, segundo números do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O prêmio estabelece categorias como comunicação, médico e instituição de saúde e vem eternizar o nome de Boechat, que era amigo da causa e se pautava pela ética, lembra o arquiteto Rui Ataque, incumbido de criar a medalha comemorativa. É um grande desafio mesmo. E eu estou rabiscando bastante, né? Até chegar a um ponto que eu falei, acho que é esse. E fazer com que Picasso representou a ética muito, Oscar Niemeyer, né? Então é ao alcance de muita gente. É questão de ter perseverança, acreditar e ousar um pouco. Nas fotos do jornalista que morreu em acidente de helicóptero em 11 de fevereiro passado, um pouco de uma trajetória de vida cidadã, lembraram os convidados da solenidade, que foi uma iniciativa do mandato da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, e que reuniu, além de muitos amigos, a família Boechat, que ficou tocada com a homenagem. Ele teria muito orgulho de dar nome a esse prêmio. A causa do câncer, ele sempre esteve muito sensível a isso, não apenas pelos casos de pessoas queridas nossas que já passaram por isso, mas principalmente pelo tanto de gente que ele já ajudou através do e-mail dele, através do telefone celular dele que ele dava na rádio e o quanto que as pessoas no Brasil, como elas muitas vezes não têm mais ao que recorrer, às vezes recorrem à imprensa e ele muitas vezes, mesmo que fosse para ajudar num caso específico, isolado, ou numa liberação ou um pedido de um remédio que atenderia milhares de pessoas, sempre se empenhou demais e nunca sossegou enquanto aquilo não foi resolvido, aquelas pessoas não foram ajudadas. Dona Mercedes agradeceu a homenagem ao filho e pediu para que entidades que prestam assistência aos pacientes sejam homenageadas. Não adianta fazer edifícios belíssimos de hospitais, adianta fazer clínicas bem aparelhadas e com profissionais com sensibilidade para tratar com o povo. O câncer ainda é uma doença socioambiental. Nós conseguimos pelo menos 60% diminuir a incidência de câncer e com isso mortalidade com hábitos saudáveis de vida, que é a prevenção primária. E nós temos a receita, nós temos o caminho, a luta contra o tabagismo, a luta contra o sedentarismo, a alimentação inadequada, os programas de vacinação que a gente consegue realmente evitar, o colo do útero é um grande exemplo, são medidas que devem ser colocadas realmente
desde o nosso período fundamental, de criança, de aprendizado, porque os nossos hábitos de vida como adultos são frutos da nossa experiência quando criança. Então, isso chama-se cultura de antecipação da doença. Nós precisamos disso e, com isso, nós revertemos esse quadro pouco otimista, né? 1 em cada 5 brasileiros sofre com infiltração gordurosa no fígado, uma doença conhecida como esteatose hepática. Proposta de lei de autoria do deputado André do Prado, do PR, à espera de aprovação aqui na Assembleia Legislativa, prevê a criação de uma campanha de conscientização sobre causas e o tratamento dessa doença. O fígado, a maior glândula do corpo humano, tem entre suas funções armazenar glicose, metabolizar colesterol e produzir a bile, líquido que tem a função de digerir gorduras e captar nutrientes. Um sistema que pode ser comprometido se o órgão começar a acumular gordura. É a chamada esteatose hepática, uma doença assintomática nos quadros leves, ou seja, os sintomas só aparecem quando já surgem as primeiras complicações, que podem ser dor, cansaço, fraqueza, perda de apetite e aumento do fígado. O principal alerta para todo mundo em relação à esteatose é estarmos atentos. A primeira questão é o peso, sobrepeso. Grupos que estejam acima do seu peso estão sempre em risco de ter este acúmulo de gordura. Porque nós estamos habituados a pensar nos gordinhos com gordura em algumas regiões do corpo e a gente se esquece que às vezes essa gordura que está acumulada no pneuzinho, na barriga, em outros lugares, pode se acumular também no fígado. E neste fígado vai causar uma doença progressiva, chegando à cirrose hepática e até a câncer de fígado. Na maioria dos casos, a doença ocorre devido a maus hábitos, sejam alimentares ou pelo consumo excessivo de álcool. Mas a esteatose hepática também ocorre em quem tem massa corporal adequada e hábitos saudáveis. Pessoas que não estão acima do peso que têm esteatose. Quem são? Primeiramente, a esteatose pode ser uma condição genética. Você não está com peso acima do normal, mas você tem um distúrbio do seu metabolismo, do funcionamento do seu fígado com o acúmulo dessa gordura. Outra situação é quando você bebe. Se você bebe, você também pode ter gordura no fígado. Outra situação são pessoas que vivem com HIV/AIDS. Nessas pessoas, por distúrbios próprios da própria doença ou mesmo por causa dos remédios que essas pessoas tomam, você pode ter acúmulo também de gordura no fígado. O diagnóstico geralmente é feito por meio de exames de sangue, métodos de imagem ou clinicamente pelo toque no fígado. A doença que não apresenta sintomas visíveis pode ser revertida, mas o tratamento deve ser multidisciplinar. Tem gente que acha que a gordura é só uma coisa em relação à estética e é muito mais do que isso, né? Então tem que buscar ver, tá com a saúde em dia, tudo direitinho e se cuidar. Para esclarecer a população, o deputado André do Prado, do PR, propôs o projeto de lei 991 de 2015, que institui a campanha de conscientização sobre esteatose hepática. A ideia é divulgar por meio de anúncios nos meios de comunicação as características da doença, suas causas e tratamentos. O projeto ainda prevê a participação popular por meio de comitês, palestras e atualização e treinamento de profissionais da saúde. Prevenção, hábitos saudáveis, controle de peso, exercício físico, basicamente isso. O tratamento, existem alguns medicamentos que já foram desenvolvidos para isso, mas sem muita eficácia. Então o principal é hábito saudável, redução de peso, exercício físico. Nas próximas segunda e terça-feira, a Defensoria Pública vai promover na Assembleia Legislativa um mutirão para obtenção de vaga nas creches da capital. Como vai funcionar o trabalho e quem tem também, né, esse direito à ajuda da Defensoria é o que nós vamos conversar agora com o defensor público Rafael Pitanga. Primeiro, queria agradecer a tua presença aqui no Jornal da Assembleia. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar e chamar a população para esse evento. Ok, maravilha. Por que a Defensoria resolveu fazer esse mutirão, doutor? Esse mutirão marca o dia 28 de abril, domingo, que é o Dia Internacional da Educação. O objetivo, então, é conscientizar a população sobre o direito a obter a educação na rede pública de ensino.
Focamos em vaga em creche porque é um problema sensível aqui no município de São Paulo, onde ainda há uma demanda reprimida e pessoas que não sabem que podem buscar no poder público esse direito ou desistiram de buscar. Então, o mutirão visa trazer essas pessoas aqui para conseguirem obter essa vaga em creche. Esse tipo de pessoas que vêm aqui, quem é que pode participar, então, desse mutirão? Perfeito. A Defensoria ela tem como objetivo atender a população carente, as pessoas necessitadas. Como regra, são as famílias que têm renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Essa é a regra. A pessoa tem que trazer os documentos comprobatórios de renda, além daqueles ligados ao caso. Então, os documentos pessoais dos pais, RG, CPF ou dos responsáveis pela criança. Além disso, o comprovante de residência, documentos da criança, especialmente a certidão de nascimento, e, além disso, o protocolo de que já pediu para o município a vaga em creche. Agora, a falta, até falando de creche mesmo que você está falando agora, a falta das creches em São Paulo é muito grande ainda aqui? Tem avançado. A gente trabalha essa questão sobre 2 perspectivas, a individual e a coletiva. Tem avançado o município em criar novas vagas. Ano passado, a gente fez quase 5 vezes mais ações judiciais do que fizemos esse ano. Sinal de que o município tem conseguido dar vazão a essa demanda que está reprimida. E agora, o que a gente faz? O que os pais fazem quando não há vaga, né, em creches? Hoje o município disponibiliza um site onde os pais conseguem ver a fila, o andamento dessa fila. Em alguns casos, o pai percebe que esse direito não está sendo preservado ou que não há um prazo certo para ele conseguir a vaga. Quando a gente judicializa, na verdade, há uma priorização dessa pessoa que tem um comando judicial, uma ordem judicial favorável. Não quer dizer que a justiça vai determinar que tire uma criança para colocar outra. Ao contrário, essa criança vai ficar com prioridade na fila e, surgindo a vaga, ela vai ser chamada, então, para ter esse direito preservado. E o que pode ser feito, doutor, assim, para que tenha um aumento de creches em São Paulo, aqui no estado? Porque as mães reclamam muito, né? Olha, não tenho de deixar meu filho, os meus filhos, eu tenho que trabalhar, né? Isso pesa muito, né? Especialmente quando a gente está falando da população mais carente, que é o nosso público-alvo. A gente trabalhou nessa ação coletiva, não só a Defensoria, ao contrário, o Ministério Público, diversas outras entidades, e já obteve esse comando judicial para que o município crie gradativamente mais vagas. A gente também compreende a complexidade desse tema, de encontrar espaços adequados que cumpram as normas administrativas e legais para a instalação de uma creche, profissionais qualificados que possam atender essas crianças, ter uma atenção, por exemplo, a eventuais síndromes ou deficiências e que possam, a partir disso, acionar a rede de serviço. Então, é um desafio, a gente fica feliz que está avançando, tanto coletivamente, com a criação de mais vagas, mas também na perspectiva individual de assegurar esse direito para as crianças que nos procuram, por meio dos seus responsáveis. E a questão da qualidade, né, das creches? Porque os pais querem saber, pelo menos, a qualidade delas. Como é que se pode saber disso? Hoje, especialmente nas creches conveniadas, o poder público tem a responsabilidade de fiscalizar a qualidade de ensino, uma vez que ele está pagando para um particular prestar esse serviço. Então, os pais têm os mecanismos de ouvidoria, Secretaria de Educação e mesmo a Defensoria para, se observarem condutas inadequadas do gestor, dos professores, dos pedagogos, buscar, então, um apoio para sanar esse problema, eventual problema de má qualidade do serviço, por exemplo, e, com isso, ter um ensino de qualidade para essas crianças. E o problema da falta de vagas, doutor, nas creches, tem solução? Acho que ajuda o poder público a mudança na nossa pirâmide etária. Cada dia a gente tem menos crianças. Isso acho que tem facilitado, por um lado, para o poder público, que o déficit não continua crescendo. Ao contrário, ele vem diminuindo e a gente sente uma boa vontade das últimas gestões, acho que municipais todas, mas não é suficiente essa boa vontade para já ter acabado com o déficit. Está melhorando, mas precisamos avançar mais. Ok. Eu queria agradecer, nós chegamos ao final da nossa entrevista, eu queria agradecer a tua presença aqui no Jornal da Assembleia, doutor Rafael, e a gente espera, né, uma próxima vez que você venha participar conosco aqui no Jornal. Obrigado, Sérgio. Teremos outros mutirões na sequência, agradeceremos se tivermos esse espaço para divulgar mais uma vez. Ok, obrigado pela tua participação. Obrigado. Você já sabe como vai aproveitar o fim de semana? O SP Cultura vai te ajudar, hein? Confira agora algumas atrações do programa de hoje. Música, dança, teatro, a dica de passeio do deputado Caio França e como a política divide espaço com a cultura dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo isso você confere hoje no SP Cultura.
Então fica aí a dica, né? O SP Cultura vai ao ar nesta sexta-feira, a partir das 10h30 da noite. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Você pode assistir o nosso jornal, a nossa programação também, através da internet no YouTube. A gente se vê de novo na segunda-feira. Espero vocês. Um ótimo final de semana e até lá.